Votação de projetos na Assembleia Legislativa de Sergipe nesta quinta-feira. Entre eles, o projeto de lei que propõe a instituição da gratificação por serviços educacionais extraordinários. Isso, para alguns parlamentares, é visto como bom, para outros como não tão bom assim. A oposição queria que não fosse serviços temporários. É isso, Vitória. Você vai explicar para mim agora todo esse imbróglio aí parlamentar. Como é que está a situação? Passou ou não passou, Vitória? Boa tarde para você. Agora, boa tarde, Lucas, também a todos que nos acompanham. Pois é, um projeto bastante polêmico, isso porque a oposição foi contrária. Você explicou muito bem, ele diz respeito da criação de gratificação para esses serviços educacionais extraordinários, ou seja, aqueles em caráter de eventual, na verdade, isso porque eles não estariam ali previstos como permanentes. Só que a oposição foi contrária, como a gente contou ali no início do programa. Agora, para a gente entender melhor esse projeto de lei, a gente conversa primeiro com o Zezinho Sobral, ele que é secretário de Educação, também vice-governador. Isso porque esse é um projeto de autoria do Poder Executivo. Primeiro, boa tarde. Comece explicando para a gente sobre esse projeto de lei, esse inicial, que fala, né, sobre a criação de gratificação para essas atividades extraordinárias. Muito bem. O que nós temos na Secretaria de Educação é professores efetivos e ou temporários que ministram curso na própria secretaria. Então, que fazem um nivelamento, que fazem uma intervenção. Para esses servidores, a gente tem a possibilidade de, ao invés de contratar uma universidade, contratar uma instituição ou uma empresa, a gente contrata os profissionais da rede que estão disponíveis para nós para fazer a administração desses cursos e os remunera com relação às cargas horárias de cada curso. Então, eu preciso fazer, por exemplo, um trabalho para equalização do novo ensino médio, com a carga horária, com as disciplinas e a nova grade curricular. Os professores que tiverem o conhecimento e a capacidade de fazer dentro da própria rede farão e a gente remunera esse professor de forma adequada e efetiva. Significa valorização do magistério, do professor que está dando, e significa economia, porque ao invés de contratar alguém, a gente usa a prata da casa para fazer a qualificação. Só que em determinado momento foi citado também por deputados de oposição de que essa seria uma gratificação temporária e o governo deveria focar também em iniciativas permanentes. O que é que o senhor tem a dizer a respeito a isso? Veja, nós temos a criação de inúmeros programas na educação. Por exemplo, nós temos Escola Antirracista, que é um projeto inclusivo nas escolas. Para que você possa aplicar a metodologia, você precisa preparar o professor. Então você prepara o professor, tem uma carga horária 10 horas, 15 horas, 20 horas. A partir daí, a metodologia é encampada. Quando você tem informática para ser trazida num processo novo de formação de grade curricular, você prepara o professor que dá a disciplina para aquela nova carga horária que está sendo introduzida com as novas disciplinas e competências. Dali para frente ele toca. Então esse serviço é eventual mesmo. A qualificação ela é constante, porque a cada novo programa, a cada nova política que é implementada na rede, você precisa socializar. Nós temos 7.000 professores diretamente em sala de aula e temos outros que estão trabalhando na gestão ou na elaboração de políticas. Esses que têm a capacidade de informar melhor, de nivelar o conhecimento para facilitar a aplicação da educação, não mais virão de fora, serão da própria rede, repito, professores efetivos ou temporários, que irão ministrar esses cursos. Pronto, por fim, teve também outro projeto de lei aqui, esse outro menos polêmico, né, em relação à educação integral. Vou pedir para o senhor falar sobre ele também. Educação de tempo integral, o Sergipe busca uma adequação de horário. A gente só tem o tempo integral previsto para 9 horas. Nós estamos trazendo uma modalidade de tempo integral comportada em 7 horas. Isso outros estados do Brasil já fazem e o MEC valida essa metodologia. Nesse método, eu posso ampliar o tempo integral e manter o contraturno, ou seja, eu terei na mesma unidade de ensino tempo integral e ensino regular. Porque se eu fizer 9 horas, eu tirarei o contraturno e aí eu não tenho vaga para todos os alunos. Assim a gente garante a vaga e permite que o aluno que quiser fazer a opção tenha também o tempo integral. A expectativa é que no próximo ano, em 2026, a gente já disponibilize 35 novas unidades de ensino com as duas modalidades, tempo integral e ensino regular. Para isso, a gente precisa fazer essa adequação de carga horária, ou seja, ao invés de 9, ter também a possibilidade de 7 horas.
Muito obrigada, então, pelas informações. Ainda falando sobre essa votação do tempo integral, a gente conversa com a deputada Linda Brasil, que foi favorável nesse caso, porém apresentou 2 emendas. Quais emendas foram essas? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todas e todos telespectadores da TV Atalaia, do Balanço Geral. Sim, esse projeto já esteve em pauta na última votação e a gente apresentou alguns questionamentos divergentes com o que o secretário apresenta nesse momento, já que nesse projeto não garante que as escolas possam ter essa outra opção de ensino de um turno só, que é uma das denúncias que a gente recebe em certas comunidades, porque existem territórios e comunidades que só existe só uma escola. E pelo que foi apresentado, a não ser que vai ter uma emenda nesse sentido, mas não foi aprovada nenhuma emenda, a não ser que seja lá, pode dar essa possibilidade. E outra questão, quais os critérios dessas escolas? Porque a gente percebe que tem algumas escolas que não... a comunidade escolar não aceita essa possibilidade, como a escola aqui no centro, Valnir Chagas, que é uma escola que existe aqui no centro justamente por ser uma alternativa daqueles estudantes que moram aqui na periferia e que não podem estar em um centro de excelência. E eles optam por esse tipo de metodologia de ensino. E a gente vê que da forma que o projeto está, vai depender do secretário, de uma autorização de cima, não tem diretrizes e condições para que essa avaliação seja uma avaliação com a comunidade escolar e que pode prejudicar, né, todos, não só os alunos, mas também alguns professores que têm algumas críticas nessa forma que está sendo hoje, né, realizada a partir do ensino integral. Então, a gente tem essas observações. Por isso que a gente apresentou duas emendas. Uma, para que haja uma consulta da comunidade escolar quando essas escolas, e o secretário diz que é uma média de 33 novas escolas que poderão ser contempladas, que seja feita essa análise, né, porque a gente respeita, né, esse tipo de política participativa, que não venham uma decisões arbitrárias, autoritárias de cima, que haja um diálogo com a comunidade escolar. E outra é colocar a garantia de que em localidades que não existem outras escolas, essa única escola não pode ser transformada totalmente em ensino integral, que pode prejudicar alguns alunos que possam trabalhar, que não possa estar, né, nessa carga horária que o secretário apresentou, que diminuiu, que era 9 para 7 horas. Então, por isso que a gente apresentou essas duas emendas e vamos discutir logo mais lá no plenário. E a gente também tem que falar desse primeiro projeto de lei citado, mais polêmico em relação à criação de gratificação para essas atividades educacionais extraordinárias. A senhora foi contrária desde ontem também, que já vem falando sobre esse assunto. Sim, na nossa avaliação há uma improbidade administrativa nesse projeto, já que existe algumas gratificações, já existe uma lei para pagamento de gratificação a serviços que estão aqui no artigo 2º, que coloca quais são essas atribuições, quais são essas situações. Uma dessas situações é a realização de análise técnica e avaliação de método de trabalhos, obras literárias e não literárias. Tem pessoas que são contratadas, cargos de comissão, que são contratados justamente para fazer essa atribuição. Então, o projeto, mesmo o secretário dizendo que vai contribuir para que, né, os professores que possam querer fazer formação, existe sim essa parte que o secretário coloca, atuar como formador em eventos. Mas também, no mesmo artigo, existe o inciso que já traz situações em que já existem esses profissionais, né? E o problema maior desse projeto que a gente fala é porque há um sucateamento. O governo do estado de Sergipe não valoriza os professores e professoras. Desde o início do ano, há tentativa de negociação, o governo se compromete de que iria atualizar o triênio de todas as reivindicações. A que estava em pauta era
a atualização do triênio. Mesmo assim, o governo diz que não tem condições de fazer isso. E essa gratificação, do jeito que está, prejudica a carreira, porque ele não está, nessa gratificação, não vai incorporar no vencimento dos professores, das professoras e desses profissionais. Então, isso é mais uma ação do governo do Estado para precarizar o magistério público do Estado de Sergipe. Por isso que a gente vai votar contra. Obrigada também pelas informações. Lucas.